sua alma. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Amados irmãos, dentro desse texto lido nesta noite, Deus faz promessa para cada um de nós nesta oportunidade de hoje, jurando para nós que, assim como Ele abençoou os nossos antepassados na terra, como nós muitas vezes pregamos, falamos das vitórias de José, falamos das conquistas de Abraão, quando falamos daqueles que foram bem-sucedidos na vida porque adoravam a Deus, como disse na palavra, que Jó era um homem rico, reto e temente ao Senhor. E Jó, ele tinha riqueza, aleluia, porque ele servia a Deus. E ele não servia a Deus porque tinha riqueza. Pelo contrário, ele tinha porque servia. Glória a Deus. E Deus pôde provar para o adversário de Deus que isso era uma verdade, aleluia. Satanás muitas vezes olhava para a vida de Jó e pensava que Jó era um homem temente a Deus porque vivia uma vida abençoada, porque a sua riqueza se aumentava cada dia, e por isso pensava Satanás que ele era um adorador de Deus, porque vivia desfrutando das delícias. E Deus, ele provou para Satanás que Jó, ele só tinha riqueza porque servia a Deus, e não servia a Deus por causa da riqueza. Mesmo não tendo nada, ele era capaz de glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque diz a Bíblia que quando a situação dele se tornou difícil naquela prova, aquele desafio em que os quais Deus procura também nos nossos dias, pessoas que estejam preparadas para que ele possa lançar desafios e provar para Satanás que na terra ainda existem homens e mulheres fiéis a ele. Aleluia, glória a Deus. E naqueles dias diz a Bíblia que só estava no pó e na cinza. As suas condições financeiras já havia descido a zero, a estaca zero. A sua mulher, aleluia, se aproximava dele e dizia: homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele, virando para ela, ele dizia: mulher, como uma louca está falando tu. Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vim a este mundo, e não importa se nu eu deixarei também este mundo. Louvado seja Deus, aleluia. E nesta noite, aleluia, o Senhor pergunta para mim e para você: como estão as nossas condições diante do Senhor nosso Deus? Será que nós estamos, aleluia, um tanto abatidos, cabisbaixo, porque os problemas estão se tumultuando, porque as finanças estão, aleluia, se esgotando, aleluia, ou somos adoradores de Deus para glorificar o Senhor no meio da tempestade, no meio das provas, aleluia, podemos dizer: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, glória a Deus. Deus, nesse texto que nós lemos, ele adverte Israel, relembrando as promessas e tudo que ele havia feito na vida dos seus pais. Nos momentos, aleluia, em que eles estavam sendo abençoados na terra. E agora o Senhor disse a eles: será que, sobrevindo-se todas essas coisas, a bênção ou a maldição que te tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus? Aleluia. Deus propõe duas
situações para cada um de nós. Uma situação de bênção e uma situação de dificuldade, de maldição. Aleluia, glória a Deus. Mas a escolha não vem de Deus para cada um de nós, mas cabe cada um de nós, aleluia, se posicionar diante de Deus e receber de bom grado aquilo que nos agrada, que sermos abençoados, aleluia, pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para nós tomar posse das bênçãos que Deus tem reservado para nós, não é preciso verdadeiramente que nós estejamos dentro dos propósitos de Deus. Porque o Senhor disse: se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Glória a Deus. É preciso primeiro nós estarmos, aleluia, enquadrados, enganjados na verdade de Deus, para que a bênção de Deus seja completa sobre a nossa vida, porque senão a maldição, aleluia, ela se fortalece ao nosso redor quando nós deixamos de obedecer os mandamentos de nosso Deus. Glória a Jesus. E Israel perecia muitas vezes porque, aleluia, não queria andar na direção de Deus, queria andar segundo os seus propósitos, e por isso passaram por provações pelo caminho do deserto. Não que Deus havia tirado aquele povo do cativeiro, além do Egito, para sofrer no deserto. Aleluia, não. A promessa de Deus era que eles iriam habitar numa terra fértil, era que eles iriam para uma terra, aleluia, abençoada, uma terra que manava leite e mel. Mas, amados, aleluia, o desespero, muitas vezes, aleluia, a falta de paciência de esperar em Deus era tanta que eles, aleluia, queriam agir pelos seus próprios desejos, e às vezes o sofrimento batiam nas suas portas. Glória a Deus. Só pereciam quando saíam dos propósitos de Deus. E todas as vezes que você começar a observar que nada está dando certo na sua vida, você pode parar para fazer uma reflexão na sua vida, porque alguma coisa está errada. Aleluia. Para que haja então conserto diante de Deus, para que tudo venha encaixar nos seus devidos lugares, e as bênçãos de Deus, ela vinha ser manifesta dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, porque diz aqui a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, diz assim: olha, converter-te-á, pois, e darás ouvido à voz do Senhor, fará todos os seus mandamentos que hoje ordeno, e o Senhor teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos. Aleluia. Quando o homem, quando a mulher procura obedecer às ordens, às leis, os mandamentos de Deus, glória a Jesus, Deus começa a agir na vida espiritual, Deus começa a agir na vida financeira, Deus começa a trazer solução de causas e problemas. Aleluia. Mas é preciso verdadeiramente guardar os mandamentos que todos os dias o Senhor tem nos advertindo, glória a Deus, para que nós sejamos cumpridores e não apenas ouvintes. Glória a Deus. Muitas vezes atropelamos a palavra de Deus. Muitas vezes fazemos de surdo para não ouvir, aleluia, aquilo que Deus quer de cada um de nós. Isso, pagamos um preço muito caro, glória a Deus, por não obedecermos às leis e às ordenanças de Deus. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu acabei há pouco de cantar um hino, aleluia, que fala sobre